existe uma série de equívocos na ideia do dentista sobre isso. É, primeiro ponto, o dentista acredita que o que ele vê na rede social saiu da câmera daquele jeito. Então ele tenta produzir uma foto já pronta. Isso dificulta a tomada fotográfica. Então, fotografe com excesso de informação. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui em mais um episódio do Papo de Molar. Eu sou Monize Carvalho, juntamente com Marcela Azevedo. Oi, gente. Estamos recebendo um professor incrível que eu tenho certeza que vocês vão amar. O nosso assunto de hoje é sobre fotografia odontológica. O nosso professor Edson Salema está aqui. O professor Edson, ele tem graduação pela FOUFMG desde julho de 2003, pós-graduação em endodontia, dentística, prótese fixa, periodontia, prótese sobre implante, implantodontia, plástica gengival, implantodontia e prótese sobre implante. Eita lasqueira! Maravilhoso! Formado em fotografia pela Escola de Imagem, BH 2011, especialista em prótese pelo IAO BH e professor de fotografia odontológica em graduação, pós-graduação e imersão. Muito obrigada pela presença, professor. Isso, maravilhoso. É um prazer ter você aqui, Edson. Obrigada. Adoro conversar com gente legal. Ai, que bom. E a gente também. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com você. E para a gente já começar a falar um pouquinho sobre fotografia, qual que é a maior dificuldade que você acha que nós, cirurgiões dentistas, temos hoje para tirar uma boa fotografia? Ser cirurgião dentista. A odontologia nos obriga a sermos extremamente cartesianos, científicos, cautelosos, prudentes, porque a gente não pode incorrer em nenhum tipo de lesão corporal. Então, se eu incisar no lugar errado, se eu anestesiar no lugar errado, ele não consegue se desligar do dentista e se tornar fotógrafo, porque o agente que fotografa, ele é um fotógrafo. Então, o dentista, quando ele pega a câmera, ele se torna um fotógrafo. Ele só não sabe disso. E como ele é fruto de um meio científico, onde o erro gera problemas e problemas sérios, ele classifica muito a sua fotografia entre certo e errado. E isso é péssimo, porque a fotografia é expressão, comunicação visual. E comunicação visual não tem certo e errado. Eu posso ter uma foto mais escura, menos escura, de cima para baixo, de baixo para cima. Só que, desde os primórdios, ensina-se um padrão fotográfico. Então, a minha batalha, a minha visão em relação a isso desconstrua o dentista para que o fotógrafo possa fluir, para que o fotógrafo possa nascer de dentro de cada um de nós, que ele existe desde que a gente nasce e a gente está fotografando. Só que não é tão simples. Principalmente quanto mais velho é o dentista, mais tempo ele ficou praticando o não erro. E aí, na hora de fotografar, ele tem muita dificuldade de perceber que a fotografia dele é maravilhosa, independente da característica visual que ela tenha, né? Então, acho que é isso, assim, a dificuldade do dentista é ser dentista. Então, o convite que eu faço toda a aula é: procurem deixar o dentista um pouquinho de lá. Dá licença, dentista, deixa o fotógrafo vir. E aí, quando a gente vai conversar com o paciente, eu até brinco, eu me apresento diferente. Eu saio da sala, volto com um tiro jaleco, por exemplo, me apresento e falo: prazer, Jorge Tadeu, que era um fotógrafo de uma novela chamada Roque Santeiro, se não me engano, que era o Fábio Júnior, ele era muito famoso e tal. E aí os pacientes, eu trato muito o paciente mais velho, eles morrem de ir, assim, porque eu me apresento como outra pessoa e agora chegou o fotógrafo, tá? Não tem nada a ver com o dentista. Por acaso eu entendo um pouco de odontologia, então a gente vai trabalhar fotografias da acuidade oral, mas isso ajuda demais. Então, o dentista precisa entender isso. Essa é a primeira parte da minha aula. Parece que vocês assistiram minha aula já. Vocês já assistiram? Já. É a primeira parte da aula, assim. Gente, deixem o dentista descansando. Tragam um fotógrafo para o momento. Ai, muito bom. E para a gente continuar o assunto, quais as finalidades, assim, que a fotografia odontológica pode ser empregada nas diversas áreas da odontologia? São 8, basicamente. Documentação, planejamento, diagnóstico e planejamento,
comunicação com os nossos pacientes, ou educação do paciente, eu vou falar mais disso, acredito, porque é o tema que eu mais, é a função que eu considero mais importante, é marketing. E aí tem um ponto importante, as pessoas pensam que marketing está associado à rede social e não está. Está, em sua menor parte. A maior parte do marketing é feito dentro do consultório. Comunicação interprofissional entre equipes, né? Cirurgiões dentistas em áreas distintas que se indicam, ou colaboradores, laboratórios. Às vezes, se eu me comunico com fotografia com uma dental, por exemplo. Vou escrever o nome de um produto que eu quero comprar, é muito mais rápido tirar uma foto da caixa. E a galera às vezes não se ligou nisso ainda. Para a gente verificar a qualidade do nosso trabalho é uma função extremamente importante. Então a fotografia nos ajuda a perceber aonde a gente pode melhorar e a buscar novos cursos. E a fotografia ajuda no ensino acadêmico. Né? Eu brinco que a única disciplina que talvez a gente tenha tido que não tenha foto seja bioquímica. Possivelmente. Porque o resto todo, algum tipo de imagem a gente se deparou. Seja na citologia, por exemplo, com os esquemas das células, né? Ou até com fotografias, microfotografias. Então a fotografia, ela permeia tudo. Ela está muito presente, né? Eu falo que quando eu formei, tem pouco tempo, a gente via fotografia muito... Formei na UFMG também, na Federal, em 2011. 11? Logo, Tá achando que tu era antiga na odontologia. logo ali, tem pouquinho tempo. E a gente via a fotografia só mesmo como um material didático. A gente falava assim, esse dentista tem uma máquina fotográfica porque ele é professor. A gente via assim, a maioria dos dentistas não utilizavam fotografia. A gente não, eu saí mesmo da faculdade, eu fui comprar a minha primeira máquina porque eu entrei no mestrado, para tirar a fotografia da minha pesquisa. Então, assim, foi quando eu adquiri, porque eu pensei, como eu quero ser professora, eu vou querer adquirir uma máquina para construir casos clínicos para apresentar para os meus alunos. E hoje você vê que a maioria de nós já saímos tentando aprender, né? A gente aprende cada dia mais. Do volume de imagens que são produzidas hoje no planeta, quantos por cento vocês acham que são feitos com equipamentos profissionais e quantas imagens vocês acham que são feitas com celular? Muito mais celular. Agora a porcentagem, uns 90%? Um chute. Não tem esse dado não. Né? Talvez a fotografia seja o investimento que mais rápido se paga. Sim. Porque se eu invisto numa cadeira, quanto tempo que eu tenho que atender para aquele investimento retornar? Ao passo que uma boa câmera, com uma boa técnica, me permite fazer um registro do meu melhor caso. Esse caso pode ir para o Instagram e pode me render 2 ou 3 outros casos. Então, se eu trabalho com protocolos, são tratamentos que têm um ticket médio mais alto, de repente uma postagem no Instagram mostra para alguém que eu, Edson, executo esse tipo de trabalho, alguém do meu círculo pessoal não sabia, passa a saber, a mãe ou o pai ou a avó dessa pessoa está precisando, eles já estão procurando, eles, poxa, o Edson é muito mais de confiança. Não sabia que ele fazia esse procedimento. Ele vai lá e eu fecho um protocolo biomaxilar, sei lá, 30 mil. Sim. Que eu não fecharia se eu não tivesse uma foto. Então, já paguei 3 vezes o equipamento, 2 vezes o equipamento. Isso é muito verdade. Só que a gente não vive isso, Moniz. Então, como a gente não vive isso, nossa vida é consertar dente, tirar dente, pôr dente, limpar dente. A gente, às vezes, não percebe que a fotografia poderia estar trazendo para a gente um resultado muito mais rápido. Sabe o paciente que vai ali dar uma olhadinha? Ou que vai pegar uma outra opinião? Isso acaba. Sim. Quando a gente começa a apresentar, fala, olha, esse é um caso que eu executei agora e eu queria te mostrar porque ele é muito similar ao seu. Olha, esse é um caso parecido com o seu que não deu certo. Às vezes eu mostro casos que não deu certo e as pessoas falam, mas você é louco? Eu falei, não, porque não tem gente perfeita no planeta. Então se eu falo, olha, esse é um caso que eu fiz, mas não funcionou bem. Aqui está a resolução dele. Eu tive que esperar tanto tempo, um plástico que eu perdi, sei lá o que. Um dente que eu perfurei, uma lima que fraturou, isso acontece com todo mundo.
Não, eu brinco que só não acontece comigo porque eu não faço linha do Zoom. E aí, Acontece com quem? exato. Então, você vai tirar um núcleo e fratura a raiz ou perfura a raiz, isso faz parte do Uhum. processo. Se você apresenta algo que faz parte do processo, o paciente fala, cara, essa pessoa é diferente. Sim. Ela me mostrou um erro. Só que hoje ninguém erra, já viu? Ainda mais no Instagram. Todo casal tá bebendo vinho sexta-feira à noite. Não é? Tá fazendo viagem romântica em Paris. Isso é engraçado. Eu lá em casa não é isso, não. Casas diferentes. A grama do vizinho é mais verde, né? Impressionante. Então, os pacientes eles gostam de ver a realidade odontológica, porque eles não estão acostumados. Quando a gente apresenta para o paciente a beleza que a odontologia tem, seus perigos, seus riscos, seus benefícios, os pacientes ficam encantados, porque a odontologia é encantadora. Só que a gente, às vezes, está fazendo a coisa com tanto automatismo, como tudo hoje, que a gente não percebe que, poxa, para mim isso é normal, mas para ele isso vai ser extraordinário. E aí, só aproveitando que você estava falando de postagem, que as postagens podem ser um auxílio, né, para os dentistas, para nós, em questão de mostrar o nosso trabalho. E o que o dentista não, falando de erro também, né, que a gente sempre preocupa, o que a gente não pode fazer para não errar em termos de legislação, ética, o que o conselho prega, o que a gente tem que ficar atento na hora de realizar essas postagens. Sim, ótimo. De modo geral, é ideal que a gente não fale sobre procedimentos. Por quê? Existe um entendimento de que esse tipo de assunto é assunto restrito à academia. Então, a rede social não é um ambiente para se falar de técnica odontológica, é um ambiente para se falar de início e fim. Olha como era e olha como eu deixei, ou como eu trabalhei, olha como o meu trabalho trouxe um bom resultado. Porém, também as redes sociais se tornaram um lugar de ensino. E muitas pessoas levam muito benefício postando transoperatórios. Para pessoas, de repente, que não têm uma condição de fazer um curso, para pessoas que não podem se deslocar, às vezes moram longe. Então, nós criamos a condição de fotografia, não tem muito tempo, não vou me recordar, deve ter uns posso conferir? Lógico, porque essa comissão de fotografia foi muito batalhada, ela foi muito batalhada indiretamente, falando sobre isso nas aulas, nos congressos. Então, no dia 23 de maio, foi aberto o grupo da comissão de fotografia do Conselho. Qual é o intuito dessa comissão? Trazer clareza, porque é tudo muito ainda, pode, que não pode. A internet é uma terra meio sem lei. Então, de modo geral, antes e depois, ponto. Qualquer coisa no meio do caminho tá errado, mas eu posto. Você de repente posta, porque a gente dá aula, de repente você quer mostrar um preparo bonito que você fez lá na faculdade. Qual o problema disso? Que o grande ponto é o seguinte: pessoas leigas elas podem utilizar esse tipo de material para fazer autotratamento. Então tem uma história de uma pessoa no Rio de Janeiro que fez uma rinoplastia em si própria, porque aprendeu na rede social. Se eu levo mais benefício do que malefício, eu não posso utilizar esse malefício e deixar de levar informação. Por exemplo, vocês conhecem o Daniel Guion? Ele fez aqui. Então, o Daniel é um grande amigo meu, eu convidei ele para fazer parte da comissão, porque o Daniel é um dos grandes caras que ensinam na internet. Mas não pode, ele já tomou, como é que chama? Advertência por isso. E não pode, o Daniel tem que continuar falando, porque muitas pessoas aprendem cirurgia de alta qualidade, de alto nível ético com as postagens dele. Então é preciso que a gente consiga, de alguma maneira, regulamentar a internet para que pessoas que tenham um trabalho responsável possam postar transoperatório. Pessoas que são irresponsáveis não possam nem postar nada. Sim. Porque tem gente ruim no planeta. E tudo bem, cada um no seu ponto de evolução. Tudo bem, as legislações estão aí para isso. Mas tem pessoas que fazem um desserviço. Essas pessoas precisariam ser banidas da rede social. Não vou citar nomes, mas a gente sabe quem são. A gente sabe. A gente sabe quem são. São pessoas que levam mentira, uma odontologia criminosa, uma odontologia intervencionista, que visa o dinheiro, não visa a saúde, enfim, diversas questões que a gente poderia discutir, mas vai baixar a frequência da conversa. E aí, o conselho ele é um agente que vai regular isso.
né? E a gente está à disposição máxima. Tupá. Pensando aqui, porque a gente já está... Clareou um pouquinho? Clareou. Muito. É porque minhas respostas são às vezes longas. Ah, não, mas a gente A gente gosta. Isso aí, porque senão Não, clareou. Eu acho que ele 5 horas. todo mundo que tá assistindo deve estar lá com um caderninho anotando os pontos principais pra gente, né, ficar atento a essas questões. E praticar a odontologia do bem, sempre, né? Visionar a saúde, levar a saúde, promover e conhecimento, né, que também é o objetivo aqui do papo. Conduta positiva. Isso. Vocês conhecem a professora Lucilena Galvão? Não. Tá. Eu fiquei de achar um corte dela para mandar pro Thiago ontem lá do Projeto Trans, e vou achar e vou mandar para vocês. Ela diz assim: existe uma filosofia, uma corrente filosófica que diz que se você não fizer a diferença na vida de alguém, a vida não tem muito sentido. Então, procure fazer a diferença para o bem. Assim, se você não estiver fazendo a diferença para o bem, reflita e recalcule a rota. Porque a gente está aqui para atuar positivamente e levar algum tipo de benefício a qualquer pessoa, em qualquer momento, de qualquer maneira. Tá levando bem, tá no caminho certo. Pensando já sobre o nosso final, já você acredita? Não. Já, não. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Eu queria te fazer uma pergunta. Na verdade, eu queria uma dica para quem está assistindo a gente, e eu tô tirando a fotografia com meu celular. Você tem uma dica para dar para quem está nos acompanhando? Por exemplo, gente, você que vai tirar a foto com o celular, use tal técnica, ou angulação, ou luminosidade. Aí anotem, tá? Gente, o caderninho. Presta atenção, ó. Antes de apertar o botão, observe a cena. Perfeito. Se a cena não estiver boa no que você está vendo, o celular não faz mágica. Uhum. Se a cena que você quer capturar não tiver do jeito que você quer, ao apertar o botão não se transforma na cena que você deseja. Ainda não está nesse nível. Então é preciso conhecer um pouquinho de fotografia, pessoal. Produzam as suas imagens. O dentista é meio inocente. Vocês acham que aquelas capas de revista da Vogue, a mulher tá passando na rua e eles falam: peraí, deixa eu tirar uma foto sua. Não, existe uma produção. Então, se eu pretendo tirar uma fotografia de um sorriso, eu tenho que pedir: Monize, dá um sorriso para mim. Essa luz não tá boa porque eu tenho sombra do lado esquerdo. Monize, vira um pouquinho para sua direita. Mais um pouquinho. Então eu direcionei o rosto da Monize agora para aquela iluminação. Agora eu posso vir fazer uma fotografia que tem uma luz mais equilibrada. Então, qual é a primeira coisa que um fotógrafo precisa ter? Capacidade de observar. Segunda questão, capacidade de modificar o ambiente para que a sua cena se torne uma cena ideal. Então, eu tenho que ter uma boa iluminação, eu tenho que ter um bom enquadramento e eu tenho que ter uma visualização ideal do que eu quero mostrar para as pessoas. A foto não é uma foto do que eu acho que eu tenho que tirar. A foto, ela é uma informação que eu preciso entregar a alguém. Se essa foto não for vista por ninguém, ela não existe. Sim. Essa foto só existe se alguém se beneficiar dela. Então, essa foto precisa conter uma informação. Aí eu preciso saber qual é essa informação. Então, é uma trinca? Essa trinca tem que estar visível, bem iluminada e sem informação que atrapalhe, que não contribua, né? Então, é faceta de desgaste? É tamanho de lábio? É formato de lábio? É Saliva? cor de dente? É saliva? Qual é o tema da sua narrativa? A fotografia ela é composta por narrativa visual. Se você tem um molar e você vai remover o amálgama, e quando você remove o amálgama, você enxerga a cavidade, o soalho da cavidade todo trincado e manchado. Isso é uma informação relevante? Muito. Ótimo. Então você precisa pegar seu telefone e fazer uma fotografia da oclusal. Para você fazer uma fotografia da oclusal, você precisa de um espelho e um afastador. Se você não tiver isso, a sua foto vai ficar deficiente. Então tem que ter instrumental. Qual é a iluminação mais fácil de se trabalhar com o celular? O flash. Então eu ligo o flash, dou um zoom de 3, pego o meu spandex cortado ao meio, posso deixar o link na descrição de um vídeo do meu Instagram que ensina como corte.
Corta o spandex ao meio, afasta, leva o espelho, enxerga a oclusal do seu molar, perceba se ele está seco, sem saliva, sem limalha de amálgama, perceba se a cena está limpa, está condizente com o que você quer mostrar, entra com o seu celular, captura o soalho da cavidade que você produziu removendo a amálgama. As trincas estão visíveis, sua foto é a melhor foto do universo. Não tem mistério. Agora, se você quer mostrar as trincas na oclusal e faz uma foto frontal, você vai pegar a mesial do molar, as trincas vão ficar escondidas pelas paredes circundantes e você não vai ter a informação que você deseja. E o que a gente mais vê é fotografias de informações que não estão contidas nas fotografias. Aí a pessoa precisa explicar na legenda. Não sei se vocês me seguem, já repararam nos meus posts. Eu não costumo levar na legenda informações sobre o que está na fotografia. Eu levo informações além disso. Porque o que está na fotografia eu não preciso explicar. Está escrito lá com a luz. Foto é luz. Grafia é escrita. Fotografar é escrever com a luz. A minha imagem contém uma escrita. Contém uma mensagem. Eu não preciso explicar também escrevendo. Às vezes as legendas são informações complementares. Porque a informação visual já está lá. E só porque eu acho muito importante, só pra gente finalizar, em que termos de edição de imagem. A gente pode entrar com alguma edição? O que a gente tem que entrar? Mas em quais pontos, Edson, pra gente não ferir essa questão de eu tô reproduzindo a realidade, eu tô sendo fiel? Beleza. Existe uma série de equívocos na ideia do dentista sobre isso. Primeiro ponto. O dentista acredita que o que ele vê na rede social saiu da câmera daquele jeito. Então ele tenta produzir uma foto já pronta. Isso dificulta a tomada fotográfica. Então, fotografe com excesso de informação. Limpe o seu campo, ilumine a sua área, faça tudo o que tem que fazer. Mas na hora de capturar, capture com excesso. O excesso de informações me permite Encurtar depois, né? fechar essa imagem e tirar do campo de visão informações que eu não desejo. Perfeito? Se eu precisar usar todas as informações que eu capturei e eu tiver feito uma foto muito fechada, não tem como abrir. Então, se eu faço a foto com folga, tem como fechar e eliminar a informação. Se eu faço a foto muito fechadinha, não tem como abrir. Tá? Ainda não. Talvez com inteligência artificial a gente consiga depois, mas não vai ser real. Vai ser algo feito por computador. Primeiro ponto. Segundo ponto, se eu precisar fazer qualquer tipo de montagem e eu tiver muito apertadinho, se eu precisar fazer uma montagem de antes e depois para o Story, por exemplo, em 16:9, eu preciso pegar um quadrado, um retângulo de 16:9 por 16 e partir ele no meio. Então eu vou ter que ter uma foto em 16 por 4,5. 4,5 mais 4,5, 9. Matemática dentista não gosta muito. Mas se eu tenho 4,5 com 4,5, eu tenho 9. E o 16 de altura. Então eu tenho que pegar uma foto de 16 por 9 e tem que ter informação suficiente para cortar ela no meio e o meu assunto ainda está lá. Então eu tenho que ter o dobro de informação extra na foto. Aí eu consigo pegar um antes e depois de rosto e colocar num story, fazer. Porque se a minha foto tá muito apertadinha, aí corta. E aí, né, colheita. Entende? Então, beleza. Primeira questão é o corte. O corte precisa vir. Para eu ajustar para quadrado, 5x4, 16x9, beleza. Eu já fotografo em 16x9. Indico a todos fotografarem. Pega o celular de vocês, passem para 16x9. Quando a gente abre a nossa câmera, eu tenho aqui, ó, as proporções. Então, nas proporções eu tenho 3x4, 1x1, quadrado, que o quadrado é 1x1, 16x9. 16x9, o full é a tela inteira. O 16x9 é a maior proporção de tela. Então, é a maior quantidade de coisas que a minha tela permite. Abaixo do full. Full é tela cheia. Só que cada celular tem um tamanho de tela. Então, eu perco o padrão. Sim. 16x9 é 16x9 aqui, aí. 16x9 é 16x9 desse tamanho ou desse tamanho. 16x9 é proporção. 16 partes com 9 partes. Certo? Em qualquer lugar do universo, uma foto 16x9 é 16x9. Beleza. Encurtar essa foto não é um problema. Não é mentira. Eu só estou
cortando e filtrando informações. Clarear essa foto um pouquinho, porque ela ficou um pouco escura, não é mentira. Eu estou aumentando a exposição dessa foto na pós-produção. A minha foto ficou muito amarelada. Azular essa foto um pouquinho não é problema. Eu estou mexendo no balanço de branco. Tudo isso era feito no fixador revelador, lá na química, no analógico. Hoje é feito no computador. O que não pode? Tirar uma foto sua, certo? Tirar outra foto sua, pegar o meu pincel, tirar a saturação dos seus dentes, alterar a cor do seu dente, botar uma do lado da outra e falar assim, olha o meu clareamento, que top. Eu não posso ir para o Photoshop, tirar ruga, suavizar a pele, os filtros do Instagram, fazer um antes e depois. Então o que eu não posso é levar informação falsa. Os processos de edição que não são edição é escolha, tá? O termo correto é revelação digital. Os procedimentos de revelação, eles são parte da construção da fotografia. Se você leva uma foto revelada, ou seja, trabalhada por um perito, e ele percebe que não tem falsidade ideológica ali, informação falsa, não tem problema nenhum. Ele pode te pedir original. Por isso que eu indico usar um programa específico e não editem fotos no celular. Porque muitas vezes a foto original ela desaparece. A gente tem, né, aquela pergunta, Edson, diferente de encerramento. E se você tivesse que dar um nome artístico para os dentes, qual dente você escolheria e qual nome? Cara, eu pensei nos grupos de dentes, eu pensei nos incisivos e lembrei do Cid da Era do Gelo, sabe? Sim. Ele é muito engraçado. O canino eu lembrei do Hotel Transilvânia. Ah, sim, sim. Porque tem o vampirão lá. Olha. Os premolares eu lembrei do Poderoso Chefinho. Desenho maravilhoso. Não sei porquê. Os molares eu lembrei do Mamute da Era do Gelo, que eu não sei o nome dele, né? Porque meus meninos assistem esses desenhos o dia inteiro. Então, a minha quantidade de filme é só de criança, né? Parei de ver filme de velho. É muito chato. Vai que Criança é muito mais legal. de novo, né? Filme de criança é muito mais legal. A gente sempre finaliza com bate-bola. São perguntas rápidas que você pode responder também no bate-pronto. Se quiser falar um pouquinho, pode, não tem problema. Estilo Marília Gabi Gabriel? Estilo Marília Gabriela. Aqui. Qual a principal importância da fotografia? Informação. E o principal princípio ético? Honestidade. Existe um equipamento principal? Você. Edição ou sem edição? Melhor programa para tratamento de fotos? Snapseed. Maravilhoso. Muito obrigada, Edson. Foi um prazer ter você aqui. Nossa, foi ótimo. Gente, quando a gente fala que passa muito rápido, realmente passa muito rápido. É inacreditável. Antes de finalizar, nós vamos deixar o nosso Instagram, o meu Moniz Carvalho. E Marcela Azevedos, com 2 S no final. dr.edsonsaleme. E não esqueçam de seguir o nosso Papo de Molar. Muito obrigada, pessoal, mais uma vez. E até o próximo episódio. Tchau. Precisando de mim, me chama no direct. Com Deus. Tchau. Valeu.